Que eu já eliminei mais de 15 quilos com treino e dieta nesse ano de 2025, todo mundo já sabe, né? Mas como que continua esse meu processo em 2026? Será que eu já emagreci o suficiente ou eu ainda continuo nesse processo de emagrecimento? Oi, divas! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, porque por aqui está tudo ótimo. E eu vim trazer um pouquinho da minha história, né, com o processo de emagrecimento, que as pessoas acham que a gente decide emagrecer do nada. E, sinceramente, o meu processo de emagrecimento, ó, vem de muitos anos atrás. E hoje eu vou contar um pouco dessa história. Então, hoje eu vim falar com vocês, né, sobre o meu processo de emagrecimento, quando foi a virada de chave que eu olhei para o espelho e falei, meu Deus, isso aqui nunca mais pode acontecer. Então, como eu já falei na introdução do vídeo, a minha história com emagrecimento vem de muitos anos. Eu fui uma criança magrinha, né, considerado magra, até os meus 7/8 anos. E depois eu comecei a engordar muito, 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 muito. Hoje em dia eu consigo assimilar alguns acontecimentos da época que pode ter desencadeado de eu ter começado a engordar do nada e muito rápido. E assim, eu tive a brilhante ideia de escutar as pessoas que viraram para mim na época e falou assim: não se preocupa não. Quando você virar mocinha, o seu próprio organismo vai fazer você perder peso. E essa foi a maior mentira que eu já escutei em toda a minha vida. Porque eu já era uma criança consciente que eu já estava acima do meu peso e as pessoas me falavam isso, que eu não precisava de me preocupar naquele momento, naquela idade, né, de 9, 10 anos, porque quando eu virasse mocinha, tudo ia se resolver magicamente. E adivinhe o que aconteceu? Não, eu não emagreci magicamente depois que eu virei mocinha com os meus 14 anos. E isso foi uma coisa que já começou a pesar no meu consciente. Afinal, até mesmo os próprios familiares costumam a começar a cobrar da gente nessa época. E é assim que a gente começa as frustrações dentro de um processo de emagrecimento. Das pessoas começarem a falar que emagrecer é fácil e colocar na nossa cabeça que a gente está fazendo alguma coisa de errado. Então, por mais que eu comecei a frequentar um nutricionista nessa época, com os meus 15 anos de idade, depois veio a pandemia. Gente, na pandemia eu consegui engordar muito, muito, muito. O que eu tinha emagrecido entre os meus 15 e 16 anos ali, quando eu fiz o acompanhamento com o nutricionista, eu comecei a engordar muito mais. E aí sim, depois da pandemia, eu passei a pesar mais de 80 quilos, coisa que não tinha acontecido até então, antes dos meus 16 anos de idade. E é claro, gente, depois desse ganho de peso na pandemia, quando as coisas voltaram a funcionar normalmente, eu fui atrás novamente de entrar mais uma vez num processo de emagrecimento. Conclusão, 2024, eu passei dos meus 80 quilos, chegando a pesar, incrivelmente, 89 quilos. E vou deixar na tela aí para vocês algumas imagens deste momento. Então, gente, o meu processo de emagrecimento não é de um ano e meio para cá. Meu processo de emagrecimento começou mesmo quando eu era uma simples criança, porque eu sabia que se fosse depender da minha genética, eu ia continuar acima do meu peso o resto da minha vida. E é aí que a minha graduação entra. Para quem não sabe, comecei a cursar educação física. Então, sim, em 4 anos de graduação, eu também escutei que não existia personal gorda. Né, gente? Para que traumatizar uma só vez? Vamos traumatizar durante os 4 anos de graduação da pessoa. Então, eu passei esses 4 anos escutando esse tipo de comentário, que o meu corpo fala muito mais do que o meu trabalho, que o meu conhecimento, que as pessoas não iriam me contratar por eu ser uma personal gorda. Enfim, concordo em partes com esse tipo de comentário, mas não vou expor minha opinião no momento. E hoje, janeiro de 2026, eu estou atualmente com 74, 75 quilos. Da última avaliação que eu fiz em dezembro, antes do Natal, porque a gente não é boba, né? Eu pesei 73,500 e eu tive um ganho de peso de 2 quilos, mas como a gente já voltou na rotina, graças a Deus já estou conseguindo eliminar, porque a gente sabe que muito bem, com essas festas de fim de ano, é normal a gente dar uma inchada, né? A gente sai da nossa alimentação. Então eu não fiquei apavorada quando eu pesei um pouquinho ali mais de 2 quilos com essas festas de fim de ano. Então sim, eu ainda estou no meu processo de emagrecimento. Se for calcular pelos dados do IMC, eu ainda preciso emagrecer muito. Mas como a gente não deve analisar apenas isso, deve analisar a massa corporal, né? Gorduras, massa muscular, eu ainda estou muito mais perto do meu processo do que eu estava há alguns anos atrás. Então hoje eu afirmo para vocês
que o meu objetivo é chegar nos 70 quilos. Eu estou com 74.400, pesei ontem. E depois que eu chegar nos 70 quilos, eu não sei se eu vou abaixar ainda mais o meu peso, porque depende muito do meu percentual de gordura, porque eu olho muito isso também, tá, gente? A gente não tem que olhar só o peso na balança, então eu olho muito o percentual de gordura, por isso é muito importante, tá? Fazer avaliação física e fazer acompanhamento, pra gente saber se a gente está emagrecendo de forma saudável ou não, porque você pode estar emagrecendo e às vezes perdendo massa muscular, e não é isso que a gente quer. Então é isso, divas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Contei um pouquinho sobre o meu processo de emagrecimento, que não é de 2 anos pra cá, que eu venho com essa luta, né, de sobrepeso e obesidade. Então, assim, sei que a minha profissão pesou e muito em relação a isso, e eu agradeço muito de ter aberto os meus olhos, porque, gente, quando você tá acima do peso, igual as fotos que eu coloquei mais no início do vídeo, você não consegue acreditar que você chegou a pesar aquilo tudo, que você chegou a ficar daquele tamanho. Então, assim, a gente não começa nesse processo igual as pessoas acham, tipo assim, piscou, vamos emagrecer. Não, não é tão fácil assim. A gente tem que mudar a nossa mentalidade, né, para mudar os nossos hábitos, para a gente passar a ter hábitos saudáveis. Coisas simples, como criar uma rotina, beber mais água, tem que ser adicionado, entendeu? No nosso dia a dia. E principalmente a prática de atividade física, gente. Prática de atividade física, rotina de alimentação saudável. Hoje em dia, com esse tanto de medicamento que a gente vê por aí, da pessoa perdendo 5, 10 quilos em uma semana, e a gente começou, né? A gente não. Tem pessoas que começou a achar isso normal, sendo que isso é totalmente anormal. Mas enfim, vamos deixar esse assunto para outro dia. Agradeço a vocês por estarem acompanhando aqui o canal. Eu demoro a postar vídeo aqui? Sim. Por isso já convido a galera que é nova aí a me acompanhar no Instagram e em outras redes que eu sou muito mais ativa por lá. Então, eu vim contar isso para vocês. Não estou finalizando o meu processo ainda, tem muita trajetória para frente, porque eu escolhi fazer isso de forma saudável. Então, a gente tem que ter paciência e principalmente dar tempo ao tempo. Fazer o que é obrigação nossa, mas não se cobrar tanto. Afinal, a gente não está usando nenhum outro tipo de medicamento para auxiliar nessa perda de peso, ok? Um beijo, fico por aqui. Tchau! Toda vez que eu boto pra gravar é incrível, até caminhão na rua passa, gente. Vou esperar o bonito passar. Sem lógica, velho.